Capítulo 111 Batalha da Cidade Guia, Parte 2. O primeiro lote de libertos que serviam como escudos de carne humanos não encontravam resistência e conseguiam subir com sucesso a encosta de terra. No topo da rampa formada a partir da encosta da terra, os defensores tinham construído uma cerca de madeira para bloquear as forças de ataque. A cerca não estava completamente fechada, em vez disso, tinha muitas aberturas para lanças. Durante o tempo em que os atacantes estavam ocupados destruindo as toras da cerca, os defensores podiam simplesmente ficar de pé atrás dela e usar suas lanças para matar o inimigo. No entanto, contrariando as expectativas de Duque francês, os defensores que deveriam estar de pé atrás da cerca não estavam por perto. A parede inteira estava atualmente em um estado desprotegido. Assim, suas vanguardas carregando seus machados conseguiram abrir rapidamente algumas lacunas na parede. Depois que os troncos saíram do caminho, a corrida para a cidade começou. Um momento depois, o portão de madeira também foi aberto. Vamos, disse o duque, e balançou as rédeas de seu cavalo e levou o resto de suas tropas até os portes. Desde o início do cerco até quando os portes foram abertos, menos de 30 minutos se passaram. Então o que diabos Garcia Wimbledon estava fazendo? Francês franziu a testa. Mesmo que ela não tivesse muita experiência de combate, ela ainda deveria saber que tinha que deixar um pequeno grupo de guardas pessoais ou mercenários contratados que tinham sido comprados com muito dinheiro e não temiam a morte por trás bloquear a ofensiva do inimigo pelo maior tempo possível. Só assim ela poderia ganhar tempo suficiente para o grupo maior fugir. A Três Princesa claramente não é uma pessoa estúpida. Caso contrário, não poderia ser explicado por que ela foi capaz de assumir o sul tão rapidamente. Então, por que ela não tinha arranjado algum homem para defender a parede? Construir uma defesa sólida, mesmo com armadilhas bem colocadas, mas sem ninguém para operá-la, é apenas um desperdício de dinheiro. Francês pensou, está decidido agora, meus guardas pessoais serão o primeiro grupo a entrar na cidade e investigar se a situação é segura. Mas, mais tarde, quando o capitão de seus guardas pessoais voltou a informar, ele relatou que, mesmo dentro da cidade, ainda era a mesma situação, eles não tinham encontrado nenhuma resistência. No entanto, havia de fato alguns obstáculos de madeira e pedra, mas depois que seus homens ordenaram que os habitantes locais trabalhassem, eles logo foram removidos. Ao ouvir esse relato, Francês não hesitou mais e começou a liderar suas tropas remanescentes em direção a Yagli City. Ele tinha seguido o rei Wimbledon III em muitas campanhas durante os anos e poderia ser considerado como um veterano, então como ele poderia se deixar ser assustado por uma garotinha? Ao contrário do que se poderia esperar, o tempo investido na análise dos passos do inimigo por erros não foi desperdiçado. Porque se ele pudesse esperar até que todos os portes fossem capturados, ele poderia atravessar diretamente a cidade e economizar muito tempo. Quando ele atravessou o portão, o duque francês pôde sentir o cheiro de algo com cheiro pungente. Não era o cheiro de cadáveres apodrecidos que frequentemente apareciam nos campos de batalha, mas sim mais como uma mistura de óleo de pinhão, casca de tangerina e incenso. Se alguém respirasse fundo, poderia imaginar que fosse um perfume. O que é esse cheiro? Mas quando ele observou seu entorno mais uma vez, ele foi incapaz de detectar qualquer coisa em comum. A única coisa que não parecia certa era que a vala do sistema de drenagem estava bloqueada e o esgoto transbordava de seu canal, fluindo lentamente pelo solo. Havia acumulado tanta sujeira que ele não sabia dizer quanto tempo eles não tinham sido limpos, mas quando o sol caiu sobre essas substâncias escuras, refletiu em 5 cores esplendorosas. Provavelmente o cheiro vem dessa pilha de esgoto. Francês sacudiu a cabeça, limpando-a desse pensamento desnecessário. Depois começou a levar sua unidade para o distrito do castelo. Desde que assumiram Yagli City, eles naturalmente tiveram que ir ao castelo e à prefeitura, e verificar se valeram a pena saquear.
É claro que era muito provável que Garcia já saqueasse a cidade, de modo que não restassem muitos royals de ouro, mas alguns dos maiores ofícios e ornamentos também eram troféus muito adequados. Exatamente por essa ocupação, Francis trouxera seus próprios carrinhos de comida. Independentemente da condição do saque, tudo seria carregado nas carruagens. Quanto àqueles mercenários, muito provavelmente já estavam saqueando as lojas e as fazendas vizinhas. Bem, por enquanto, isso não importa. É mais importante que o Duque Wei já esteja morto e ainda não tenha certeza de quem será seu sucessor. Então, neste momento, é uma batalha acirrada, decidir sob qual governo esta cidade irá cair. Quando o Duque francês entrou no castelo, pensou que tivesse vindo ao lugar errado. Do lado de fora parece ser o castelo, ele pensou. Mas eles não tinham apenas pegado todas as moedas, não, tinham esvaziado todo o porão. Eles pegaram todas as roupas e nem deixaram para trás um único grão no depósito de grãos. Os vários afrescos pendurados nas paredes também foram tirados, deixando apenas paredes vazias para trás. Não havia mais livros nas estantes e eles também não tinham esquecido de tirar a cama do quarto do senhor. Em suma, o castelo inteiro havia sido limpo. Isso foi algo que foi feito em uma retirada apressada? Francis tornou-se gradualmente mais desconfortável. Se isso não tivesse sido planejado desde o início, o castelo não teria sido limpo tão completamente. Bem no momento em que ele queria ir para a prefeitura para ver se a mesma situação estava lá, uma fumaça espessa de repente começou a emergir através do portão norte. Qual é o problema? Algo está queimando. Eu não sei, excelência, já pedi a Molière para dar uma olhada, respondeu o capitão da guarda. Talvez seja um incêndio que foi deliberadamente definido pelo inimigo. Sim, esse deve ser o caso. O primeiro pensamento do Duque foi que tudo aquilo era uma armadilha, mas depois percebeu que esse método de atear fogo aos portes não tinha sentido. Afinal, eles poderiam facilmente passar pelos portes, eles só tinham que atravessar a encosta e então já estavam do lado de fora. Acertar alguma coisa, sem nenhum ataque adicional, não fazia sentido, afinal, uma equipe organizada não precisaria de muito tempo para apagar o fogo. O uso correto dessa tática seria a criação de soldados no lado interno das paredes, que iria esperar até que o fogo havia se expandido por toda a cidade, e, em seguida, quando as tropas do inimigo começou a entrar em pânico, que seria um momento para sua própria ataque surpresa para começar. Se foi feito assim, pode facilmente atrapalhar a formação do inimigo, talvez até forçá-lo a recuar. Mas como ele havia dito antes, sem ninguém para operar a armadilha, não tinha sentido. Neste momento, fora da direção dos outros três portes, fumaça negra também começou a emergir. E quando ele olhou de volta para o fogo no portão norte, ele pôde ver que estava se espalhando muito rápido, como se todo o ambiente estivesse cheio de palha. Não demorou muito até que os primeiros gritos dos civis pudessem ser ouvidos, indicando que algumas de suas casas já estavam acesas. Isso não pode estar certo, Duque Francis pensou, o fogo está vindo do portão norte, mas não havia nada com que alimentar o fogo, havia apenas um espaço aberto. Mas se não havia nada, como pôde o fogo se espalhar tão rápido? Espere, de repente, um pensamento horrível surgiu em sua mente. Será que Garcia Wimbledon havia secretamente recrutado uma bruxa? Francis seguramente tocou a pedra da retaliação de Deus, que pendia do pescoço dele, acalmando rapidamente o coração batendo. Espero que seja apenas um incêndio aceso por uma bruxa, desde que seja o caso que eu possa atravessá-lo diretamente. Afinal, com essa pedra esse fogo demoníaco simplesmente não pode me ferir. E além disso cada membro de meus guardas pessoais também está usando essa coisa, então este fogo não pode nos ameaçar de maneira alguma. Quanto aos libertos, que não têm dinheiro para doar à igreja, simplesmente não tenho tempo para atendê-los. Independentemente do fato de ele possuir tal pedra, a cidade ainda se tornou perigosa, então ele decidiu fugir para o campo de guerra no Portão Sul. De lá, ele não só poderia monitorar Eagle City, mas também esperar que o novo rei voltasse com a cavalaria.
Quando ele pensou em seus próximos passos, ele imediatamente deu ao capitão dos seus guardas o comando. Nós vamos deixar a cidade através do portão sul. Durante o passeio você vai tocar a buzina para reunir todas as nossas tropas. Como você manda. Todos imediatamente seguiram o seu caminho, mas quando seu grupo chegou perto do portão sul, as chamas começaram a cobrir toda a cidade, já incendiando muitas casas civis. O calor que emanava do fogo tornou-se tão quente que eles foram forçados a recuar. Além disso, os plebeus que originalmente se escondiam dentro de suas casas a portas fechadas estavam agora nas ruas e fugindo das chamas, aglomerando as ruas inteiras com as pessoas. Eles se tornaram muitos, que até mesmo os cavaleiros de espada foram incapazes de seguir em frente. Não havia nada que ajudasse contra as pessoas em pânico que fugiam para o único espaço aberto disponível que ainda não estava queimando. Nesse momento, parecia que tudo seria consumido pelas chamas e pela fumaça ao redor. Todo mundo se acalma, temos que chegar ao poço. A partir daí podemos tirar água para combater esse incêndio. Duque francês rapidamente deu algumas ordens. Não tente salvar as casas, elas estão fora de controle. Apenas extinguir os obstáculos em chamas nas ruas, para que possamos obter um pá fora da cidade. Não pare o sinal de buzina, deixe que outras pessoas saibam onde estamos. Senhor! Gritou um cavaleiro que vinha da direção do centro da cidade. O cavaleiro nem esperou até que seu cavalo parasse, em vez disso, ele imediatamente pulou do cavalo. Quando ele deu uma olhada mais de perto, descobriu que era o cavaleiro enviado ao portão norte por seu capitão. Senhor, no portão norte, não conseguimos controlar o fogo. O que você disse? Francês não podia acreditar, então ele teve que perguntar de novo: você é incapaz de combater o fogo? As chamas estão queimando nesta água negra, disse ela rapidamente. Não só não se extingue com água, mas se espalha rapidamente por ela, e agora toda a cidade do norte está queimando. Um fogo imortal, Francês murmurou. Sim, tem que ser fogo demoníaco. E então o Duque gritou: não entre em pânico. Isso é Garcia aproveitando a capacidade dessas bruxas malvadas. Enquanto você usar a pedra da retaliação de Deus, você estará seguro. Mesmo que essas chamas pareçam assustadoras, elas simplesmente não podem te machucar. Então essa é a razão, você foi tão benevolente. Molire subconscientemente acariciou seu peito. Senhor, o que devemos fazer? Com a pedra da retaliação de Deus, não precisamos temer nada. Todos lancem, nós iremos atravessar. O Duque acenou com a mão. Esse fogo demoníaco, desde que usemos a pedra da retaliação de Deus, desaparecerá sem deixar vestígios. Ele fez uma pausa. Molire, você vai levar o primeiro grupo de pessoas para fora, ficarei aqui e esperarei pelas pessoas que ainda estão chegando. A cavaleira assentiu em confirmação. Senhor, você tem que cuidar de si mesmo, preste atenção que você não faz. Então ela se virou e correu sem qualquer hesitação para o fogo violento no final da rua.